Ok, pessoal, boa noite para todos. Vamos lá, dar sequência ao nosso curso. Hoje é a terceira aula. A gente vai falar hoje das contribuições especiais, é isso? Então, página 28. Então essa é a quinta modalidade de tributo que a gente vai estudar e a última, na sua estrutura. Na página 28, você observa, o gráfico está aí montado. As contribuições especiais, vou colocar no quadro, mas já está na folhinha, né? As contribuições especiais se dividem em contribuição atípica, o Supremo chama de contribuição sui generis, que é a CIP, que você já aprendeu comigo, ou COSIP, né? É a contribuição para o custeio da iluminação pública. É uma contribuição atípica porque ela foge às contribuições tradicionais do artigo 149 da Constituição. São as contribuições típicas ou simplesmente contribuições de competência da União. Então, com relação a CIP ou COSIP, a gente vai encerrar esse assunto de uma vez por todas, falando um pouquinho delas agora, e logo em seguida vamos falar das contribuições de competência da União. Artigo 149, que na sua folhinha estão classificadas em contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e as corporativas, que são as contribuições de interesse e categorias profissionais ou econômicas. Então a gente começa falando da contribuição para a iluminação pública. Então vamos fechar essa questão abrindo na página 37. Depois a gente avança nas demais. Deixa eu conferir se ela mesmo. Isso aí. Página 37. Comentários aí acerca da CIP ou COSIP. O artigo é o artigo 149, alfa. Constituição. Começando. Determina o artigo que a competência dessa contribuição é do município e do Distrito Federal. A gente aprendeu que a iluminação pública é um serviço geral, portanto não admite taxa. Não admite taxa, no entanto, a emenda 39 de 2002 atribuiu aos municípios e ao Distrito Federal a competência para CIP, Contribuição para a Iluminação Pública, ou COSIP, para o Serviço de Iluminação Pública. Observa o artigo 149 alfa, que ele menciona que ela deverá observar os artigos 150, incisos 1 e 3. 150, inciso 1 é o princípio da legalidade, ainda vou estudar aqui. Quer dizer, ele exige a publicação de uma lei. E o 150, inciso 3, envolve dois princípios que também vou estudar, que é o princípio da anterioridade tributária. Tem que observar, ela é uma contribuição que respeita a anterioridade. E o princípio da irretroatividade, ela não vale para fatos pretéritos, só para fatos futuros. Então isso aí são dois artigos que a gente vai estudar com calma mais para frente. Então, detalhe, parágrafo único. É facultada a cobrança dessa contribuição na fatura de energia elétrica, ou seja, facultada. Perguntinha de prova, obrigatório ou facultado? Facultado. Então, com relação a CIP ou COSIP, é uma contribuição especial, competência do município e do Distrito Federal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, porque a gente não tem subsídio para criticar. Por enquanto, vamos só gravar aquelas perguntas tradicionais. De quem é a competência? É uma contribuição que remunera um serviço geral, iluminação pública, e observância ao princípio da anterioridade tributária. É bom gravar isso e frisar isso bem. Respeito ao princípio da anterioridade tributária. Complemento sobre o assunto, a gente fala um pouquinho mais para frente, tá? Mas por enquanto é o suficiente para minhas questões de provinha. Deixa eu voltar na página 28. Bom,
Fora a CIP, eu tenho as contribuições tradicionais do artigo 149, que são classificadas em 3 espécies. Página 28. São as contribuições sociais, as interventivas também apelidadas de CID, ó, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. CID, olha a sigla. E as contribuições corporativas. Bom, antes de continuar o assunto, na própria página 28 foi feito um comentário para você. O Supremo, hoje em dia, entende que essas contribuições têm natureza tributária. O pensamento antigo não tinha, agora tem. Porque hoje ela faz parte também do sistema tributário nacional. Estão incluídas no artigo 149. A Constituição de 88 as incluiu no sistema tributário nacional. Portanto, sistema tributário, natureza tributária. Tanto o empréstimo compulsório quanto as contribuições especiais têm natureza tributária. Tranquilo até aí. Agora observe esse gráfico que eu fiz aqui, ó. As contribuições da União, competência da União, regra. Eu tenho regra aqui a seguir, ó. São de 3 espécies, sociais, interventivas e corporativas. Social visa custeio de uma atividade social. O exemplo mais importante aqui é a própria contribuição da Seguridade Social. A gente vai aprimorar isso aí. Queria só que você observasse que contribuição social, no texto do artigo 149, é uma das espécies de contribuições de competência da União. A outra é interventiva. A primeira é social, a outra é interventiva. E a outra são aquelas de interesse de categorias profissionais e econômicas. Queria saber um pouco mais sobre isso. Então vamos ler o artigo 149 na página seguinte. Vamos confirmar se isso é verdade. Compete, vamos ler, tá? Página 29, lá no topo, ó. Compete exclusivamente à União. Dá uma paradinha. Essa expressão exclusivamente não quer dizer que não haja exceções, não. Cuidado. É só um nome técnico do tipo de competência. A gente vai aprender isso depois, nome de cada modalidade de competência. Competência tributária exclusiva ou privativa só quer dizer que a regra é que essas contribuições estão no rol da União. Mas isso não impede que haja exceções. Exclusiva não quer dizer que haja exceções. Cuidado. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, ó, social, primeira espécie. De intervenção no domínio econômico, segunda espécie, e de interesse em categorias profissionais econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Bom, o resto eu não vou conseguir entender agora. Observados os artigos 146, deixa para depois. A gente vai estudar o artigo 146 daqui a pouquinho. Bom, logo abaixo desse artigo 149, eu fiz para você aí uma caixinha de regras e exceções. Eu sou obrigado a mencionar para você, no artigo 149, como eu acabei de ler, que a regra, a competência é da União. Pode ser que eu encontre alguma contribuição, exceção, da competência do Estado, ou do Distrito Federal, ou do município, não sei, depois eu vou aprender. Quem sabe? Pode ser que exista alguma, mas vai ser exceção. A regra é, como eu li esse artigo, não fizeram nenhuma exigência de lei complementar, a regra é que basta lei ordinária para a instituição delas. Pode ser que exista alguma contribuição, que exija lei complementar. Mas se existir, vai ser uma exceção. Porque o artigo 149 não fala em exigência de lei complementar. Então, a princípio, basta a lei ordinária. A regra é que, como o artigo não fala de exceção a princípio, a regra é que se respeite o princípio da anterioridade tributária. Mas será que tem exceção? Será que tem exceção? Será que existe alguma contribuição que não observa esse princípio? Vamos ver quais são as exceções. Cai na prova a regra, cai na prova todas as exceções. Todas. Então, página 29, essa caixinha de regras e exceções eu vou aprimorando ao longo do meu estudo. Toda hora eu vou ter que voltar na página 29 e fazer uma conferência das regras e exceções. À medida do aprendizado, e eu começo então pelas contribuições sociais. Olha o roteiro que está na página 29. Eu não vou ao quadro para não perder tempo, porque o roteiro já está na folhinha, exatamente para isso, né?
Quem está sem a folhinha? Levanta o dedo. Está com a colega do lado, acompanha, né? Dá para acompanhar, dá? Obrigado. Vamos lá. Para começar, eu fiz um roteiro mais amplo na página 29, para você observar que as contribuições sociais, é o inciso 1 aí, ó, lá na metade da folhinha. As contribuições sociais, letra A. A mais importante delas é a contribuição para a Seguridade Social. Na verdade, quando eu falo contribuição social na prova de concurso, estou me referindo à contribuição para custeio da Seguridade Social. Seguridade Social que envolve previdência, saúde e assistência social. Previdência, artigo 201 da Constituição. Não vou ler isso agora não. Saúde, artigo 202 da Constituição. Previdência, artigo 201. Saúde, artigo 202. Assistência social, artigo 203 da Constituição. Então, o que eu quero dizer para você é, poxa, estou fazendo uma pesquisa. Eu quero saber se a contribuição para a contribuição para o salário e educação é uma contribuição da Seguridade Social? Não sei, vou pesquisar. Eu vou lá conferir depois com você, mais tarde, no artigo 201, no 202 e no 203, se ela se encaixa em algum item que configure custeio da Previdência ou da Saúde ou da Assistência Social. Se encaixar, ela é uma contribuição securitária, da Seguridade Social, diga-se. Mas se ela não se encaixar, ela não é contribuição da Seguridade. Percebe? Eu vou aprender depois se, por exemplo, o PIS/PASEP é uma contribuição securitária? Não sei, vou pesquisar. Então, esse tipo de raciocínio a gente faz aqui. Tá legal? Mais para frente um pouquinho. Então, a principal é a da Seguridade, só que eu dividi A.1 e A.2. Observa? Primeiro, a gente vai falar do regime geral de Seguridade, as contribuições para o regime geral de Seguridade. Regime oficial aberto, né? Regime geral de Seguridade. E depois, a contribuição para o regime previdenciário do servidor público. É o regime de seguridade próprio do servidor público. Eu não vou tratar do regime em si, vou tratar da contribuição social, que é o nosso objetivo. O resto, você vai aprender na aulinha de previdenciário. E depois, letra B, outras contribuições, como contribuições para o FGTS, salário e educação, seguro de acidente do trabalho, SAT e outras mais. Mas gostaria de alertar de uma vez. Essas outras aí é uma classificação meio confusa. Alguns autores, ou então o próprio Supremo, prefere dizer essas outras contribuições deviam estar classificadas lá no rodapé, fora desses 3 itens. Fora do inciso 1, fora do inciso 2, fora do inciso 3. Ou seja, contribuição para o FGTS, ou para o SAT, ou para o salário da educação, não é uma contribuição securitária. Não é uma contribuição interventiva. Não é uma contribuição corporativa. Então eu poderia classificar assim avulso, lá no final, é o que sobra. O que não é securitário, o que não é interventivo, o que não é corporativo, é o que sobra. E o que sobra a gente chama de contribuição social geral, palavras do Supremo. A gente comenta isso com mais calma depois. Mas eu coloquei aqui como contribuição social, porque alguns autores colocam aqui. Então, na verdade, eu só quero alertar meu aluno o seguinte: apesar de eu ter classificado a contribuição, essas outras contribuições, como integrantes de contribuição da modalidade contribuição social, a moral da história é, se numa prova eu falo contribuição social, eu estou me referindo, chuta você, a da Seguridade, que é a letra A, ou a letra B também? Estou me referindo à letra A. Quando na prova me refiro à contribuição social, o autor está se referindo à contribuição para a Seguridade Social. É isso que eu quero que você visualize. Então, o ideal é que eu pudesse tirar essa letra B daqui e colocar no rodapé para você não confundir. Falei contribuição social na prova, estou falando da Seguridade Social. Lugon, quero falar do FGTS, tem que falar do FGTS, tem que falar especificamente. Quero falar da salário e educação, tem que falar especificamente. Mas se eu falar contribuição social, estou falando especificamente da Seguridade Social. É como se esse inciso 1, cuja subespécie é contribuição social, estivesse referindo apenas à letra A da Seguridade, numa prova. Deu para entender? Bom, vou visualizar isso melhor para frente. Agora estou jogando água na sujeira só para você ter uma visão ampla. Mas quero dar uma olhadinha no inciso 2. Contribuições de intervenção no domínio econômico, cujo assunto será posterior.
Destacam-se duas contribuições distintas que não existem mais. O IAA e o IBC não existem mais. Era a contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool, para o Instituto Brasileiro do Café. Interventiva porque eles estimulavam a economia, causavam intervenção na economia. Como? Custeando um aparato para monitoramento do preço do açúcar e do café no mercado internacional. O Brasil tinha a sua economia dependente de açúcar e café. E para equilibrar a balança comercial, eu precisava monitorar o preço no mercado internacional. Esse monitoramento era feito pelo Instituto do Açúcar e do Álcool Brasileiro do Café. Ou seja, eu tinha que custear esses institutos. Esse custeio tinha uma contribuição, dentre outros fatores de custeio. Vou ver depois o que significa uma contribuição interventiva. O nome diz, intervém na economia, estimula a economia, em vários setores. A contribuição para o IAA e para o IBC, Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Brasileiro do Café, causava intervenção na economia, ajudando a monitorar o preço do açúcar e do café no mercado internacional. Era isso. Esse aparato de monitoramento tinha custo. E esse custeio era ajudado pelas contribuições. A contribuição do AFRAM, a FRNM, eu vou falar depois sobre ela, tá? Aí o adicional frete, não precisa anotar que está na folhinha própria, mais adiante, tudo explicadinho, tá? O AFRAM é o adicional frete para a renovação da marinha mercante, estimular a indústria naval, ele estimula a indústria naval, aí, interventiva. Ele estimula a marinha mercante, a indústria naval. E outras contribuições interventivas como petróleo, importação de tecnologia, pagamento de royalties e outras mais. Falaremos oportunamente. E a última modalidade aí, e está numerado errado, né? Coloca o número 3, são as corporativas. Veio 2 de novo, né? É isso? Coloca 3, romano. As corporativas você vai colocar 3 romano, tá legal? Não está numerado errado aí? Obrigado. Dentre as corporativas são aquelas contribuições que custeiam entidades corporativas como entidades sindicais. As contribuições sindicais. Entidades de classe, OAB, CREA, CRC, CRO, CRM. Entidades privadas visadas a aprimoramento de mão de obra, como SESI, SESC, SENAI. Falaremos oportunamente também. Observação. Corporativa já diz, né, o nome, custeio de uma corporação, de uma entidade. Observação. Na verdade, o estudo que nós faremos dessas contribuições tem uma finalidade, provinha de direito tributário. O seu professor de legislação previdenciária vai chegar aqui e vai ficar 40 horas falando de contribuição. Mas aí ele só vai estudar o quê? Cada contribuição de per si. Qual é a alíquota? Quem é contribuinte? Isso não é objeto da minha aula. A minha aula é o estudo delas na estrutura constitucional. E já vai ser altamente estressante, ou seja, a matéria é muita. E o professor de legislação estuda agora. Eu quero saber tudo sobre o PIS, quero saber tudo sobre a contribuição para o salário da educação. Quem é contribuinte? A aulinha dele. Né? Quem é contribuinte da contribuição sobre o lucro líquido? A aulinha dele. Quem que administra, quem fiscaliza? A aulinha dele. A minha aulinha é estrutura constitucional, evolução constitucional. Como é que ela se pauta na Constituição, como cai na prova de direito tributário. É a leitura a nível de norma geral. É a minha aula. Por exemplo, você não vai estudar comigo aqui a fundo ICMS. ICMS é 40 horinhas com o professor de legislação. 30 horinhas a 40 horinhas, não é isso? Comigo você vai estudar o ICMS a nível de norma geral. É isso. Dentro de uma provinha de tributário. Uma coisa é estudar o tributo na sua estrutura, outra coisa é estudar a aulinha de legislação do tributo. Aí você vai se especializar naquele tributo. Por exemplo, quem quiser fazer a prova de fiscal do semestre do Rio, que vai sair daqui a pouquinho, oportunamente, né? Vai ter que fazer um estudo separado de uma disciplina chamada legislação do ICMS, que não tem nada a ver com a aula de direito tributário. Só ICMS. Ok? Recomendações, começar logo. Pode começar, não vai, o fato de não ter terminado o direito tributário não vai atrapalhar em nada, porque é outro enfoque. Né? Já está em andamento aqui, vai ajudar você. Tá? Muito bem. Então vamos começar a falar da primeira modalidade, contribuições sociais. Ver a folhinha, página 30. Obviamente que a finalidade da folhinha é escrever o mínimo no quadro, né? Bom. Observa lá, contribuições sociais. Então, começar por aquela que nos interessa, que são as contribuições sociais mesmo, né? São as contribuições para o custeio da Seguridade Social.
Ih, numerou errado de novo, né? Não é B.1, é A.1 e A.2, né? Item A se renumera A.1 e A.2. Faz parte.